E aí, galera, aqui é o JP, e agora a gente vai continuar o nosso estudo de unidades de medida e de conversão entre essas unidades. Lembrando que, como a gente viu, para a gente poder realizar uma medida, né, a gente faz a medida de uma característica, chamada de grandeza. Por exemplo, aqui nessa imagem que a gente tem inicialmente, eu posso utilizar como unidade de medida para um certo comprimento, né, ou uma distância, eu posso usar a polegada, o palmo, o pé. Nesse vídeo a gente vai falar de duas grandezas muito importantes na química, que são massa e volume. Então vamos seguir aqui o nosso estudo dessas unidades. Bom, primeiramente falando de massa. O que é massa de um corpo? De modo muito simples, a gente pode considerar a massa como sendo a quantidade de material que há nesse corpo. No sistema internacional, que é aquele órgão, como já dito, que estabelece qual é o padrão de medidas, nós temos como padronização para a massa o quilograma. Lembrando aqui uma dica importante e um erro muito comum aí que a gente vê no dia a dia, é as pessoas utilizarem a palavra grama como feminino. Tá? Então, quando a gente fala de grama, no caso da medida de massa, é masculino, tá? Então, não é certo falar 200 gramas, e sim 200 gramas, 500 gramas, ok? Bom, então temos como padronização o quilograma, representado aqui por kg. Lembrando também que tanto K quanto G são minúsculos aqui. Ok? São detalhes, mas que são muito importantes, tá? Não posso utilizar, por exemplo, só o K para se referir a quilograma. K é quilo, mas pode ser quilo de qualquer coisa, ok? Algumas conversões muito importantes que a gente tem para massa, trago aqui para vocês saberem. Primeira delas, tonelada, tá? Cujo símbolo aqui é esse T minúsculo. Então, 1 tonelada são 1000 quilogramas. 1 quilograma são 1000 gramas e 1 grama são 1000 miligramas. Bom, se a gente tiver que fazer a transformação de uma unidade de massa para outra, tonelada para grama, quilo para miligrama e assim por diante, a gente pode utilizar regra de 3, tá? Sem grandes problemas aqui. Por exemplo, ele pede aqui que a gente faça essas duas transformações. Quanto seria 500 gramas em quilogramas e 30 toneladas em gramas? Vamos fazer aqui um por um desses exemplos. Primeiro, você vai pegar a medida que é referência. Então, grama e quilograma, o que transforma um em outro aqui é essa segunda transformação aqui. Então, sabemos que 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. Uma dica importante que eu dou para os alunos aqui dentro das regras de 3, que são muito utilizadas na química, é lembrar que a gente coloca unidades iguais embaixo de unidades iguais. Então, por exemplo, aqui eu tenho 1000 gramas, o 500, que são 500 gramas, vai embaixo do 1000. E esse x vai sair a resposta em quilograma. Então, quilograma embaixo de quilograma, grama embaixo de grama, ok? Agora, a gente aprende que regra de 3 se resolve multiplicando em cruz e tudo mais. É uma maneira de resolver e sempre dá certo fazendo desse modo. Mas uma outra forma, inclusive de você ganhar tempo em exercícios, é você conseguir enxergar a proporção de uma linha para outra, tá? Porque justamente essa proporção tem que ser mantida, tá? Então aqui, sabemos que de 1000 para 500, eu dividi por 2. Então, se desse lado eu divido por 2, aqui eu também vou ter que dividir por 2. Então, 1 dividido por 2, a resposta é meio. Ou seja, sabemos então que 500 gramas são, no caso, corresponde a meio quilograma, ok? Agora, no caso aqui do item B, 30 toneladas em gramas, não temos a transformação direta, não tem problema. Faça quantas regras de 3 for necessário. Primeiro, vou transformar essa tonelada em quilograma. Então, sabemos que 1 tonelada são 1000 quilogramas. Tonelada embaixo de tonelada, quilo embaixo de quilo. Ok? Quilograma embaixo de quilograma. Bom, de 1 para 30, eu multipliquei por 30. Então, de 1000 para y, também multiplicamos por 30. Ou seja, o y vale 30.000 quilogramas. Agora, queremos de quilograma para grama. Então, 1 quilograma são 1000 gramas, 30.000 quilogramas é o nosso
é a nossa incógnita aqui, Z. Bom, de 1 para 30 mil, multipliquei por 30 mil. Então, vamos multiplicar 1000 para virar Z, multiplicar por 30 mil. Chegamos nesse número aqui muito grande. Lembrando, como a gente falou no primeiro vídeo, que uma das maneiras mais fáceis de representar números muito grandes é utilizando a notação científica. Então, o que eu faço aqui? Para passar esse número para a notação científica, eu tenho que colocar um número entre 1 e 9, no caso aqui 3, e mais uma potência de base 10. No caso aqui, como são 7 zeros, 10 elevado à sétima, ok? Então, 30 milhões de gramas, né, 30 milhões de gramas, 3 10 à sétima gramas, corresponde aí a 30 toneladas. Chegamos aí no nosso segundo resultado que a gente queria, ok? Falando agora de volume. O que é volume? Volume nada mais é do que o espaço ocupado por um corpo, ok? No sistema internacional, utilizamos o metro cúbico, tá? Então, a gente pega aí como se fosse a ideia de um cubo, são 3 medidas, né? A largura, o comprimento e a altura desse cubo, ok? Como se fosse um dado, né? Então, ele ocupa esse espaço. Algumas transformações que são muito importantes para a gente saber dentro de volume, né? No caso aqui eu trouxe 4 para vocês, mas essas 3 primeiras são as mais importantes. Lembrar aqui que 1 litro são 1000 mililitros ou ml. 1 ml é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico e 1 metro cúbico são 1000 litros. Uma outra que pode aparecer em alguns casos é decímetro cúbico. Então, 1 decímetro cúbico é 1 litro. Tá? Aqui é um pouquinho mais delicado, tem que tomar cuidado aí com essas transformações para a gente não se confundir na hora dos resultados. Bom, aqui, ele quer que a gente faça essas transformações. Então, transformar 12 10 à sexta metros cúbicos em centímetros cúbicos e depois 30 centímetros cúbicos em litros. Fazendo a primeira aqui. Então, como eu não tenho aqui nesse nosso esquema a transformação direta, eu vou transformar primeiro o metro cúbico em litro e depois litro eu faço as outras transformações. 1 metro cúbico são 1000 litros. Lembrando, metro cúbico embaixo de metro cúbico, litro, a resposta vai sair em litro aqui, o nosso x. Bom, o nosso x, 12 10 à nona. JP, eu não preciso colocar em notação científica? Geralmente, até para facilitar, você pode deixar para colocar apenas o último resultado em notação científica. Tá? Não precisa ficar toda hora fazendo as transformações, até para ganhar um pouco de tempo nos exercícios. Bom, agora a gente sabe que 1 litro são 1000 ml, mais 1 ml é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico, então posso fazer direto essa relação, que 1 litro são 1000 centímetros cúbicos. 12 10 à nona litros, y. Chegamos aqui que o nosso y é 12 10 elevado a 12 centímetros cúbicos. Arrumando esse nosso resultado em notação científica, ando com a vírgula uma casa para a esquerda, aumento uma unidade. Então, fica 1,2, 10 elevado a 13 centímetros cúbicos. Fazendo agora esse outro exemplo. Primeiro, temos aqui 1 litro são 1000 centímetros cúbicos. Z litros, 30 centímetros cúbicos. Lembra, uma outra dica importante que eu dou para vocês é escrever qual a unidade de medida, não colocar só 1 para 1000, Z para 30, porque muitas vezes você acaba trocando sem querer quem tem que ficar embaixo de quem e aí você erra toda a sua conta, tá? Então, gaste um tempinho a mais que vai fazer muita diferença no resultado. Bom, aqui, fazendo essa conta, chegamos que o Z é 0,03 litros. Poderia deixar ele nesse formato, mas caso a gente queira transformar em notação científica, inclusive para a gente treinar, 3 10 a menos 2 litros. E assim a gente fecha essa nossa parte de massa e volume. No próximo e último vídeo dessa parte, a gente vai falar sobre temperatura e pressão. Então, continuamos logo mais.